até porque é um tanto quanto complexo o livro. O livro ele tem suas particularidades, ele tem seus detalhes que são bastante específicos e que nós podemos passar e iremos passar aqui ao longo de alguns meses estudando o livro de Apocalipse. E por conta disso eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias também para o primeiro capítulo 1 de Apocalipse, e hoje nós iremos meditar nos versículos 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia então para Apocalipse, capítulo 1, iremos meditar hoje à noite nos versículos 1, 2 e 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Se eu fosse destacar um tema para esta mensagem de hoje, eu destacaria dizendo que o Rei glorioso, ele está voltando. Nosso Rei glorioso, ele está voltando. O texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado que podemos parar mais uma vez tudo que nós estamos fazendo e nesta noite poder meditar na Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, que o Senhor Deus possa aplicar a Tua Palavra em nossos corações e desta maneira fazer com que nós possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua direção em cada detalhe, ó Pai. Então usa-nos nesta noite para que possamos transmitir da melhor maneira possível a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de mais nada, eu quero contextualizar os irmãos, mas houve uma época de intensa perseguição, e essa intensa perseguição foi sentida pela igreja. Afinal de contas, não fazia muito tempo, mas assim que a igreja iniciou, e a gente já viu isso no livro de Atos capítulo 8, versículo 1, a igreja começou a ser perseguida, e ela foi espalhada, foi dispersada pela intensa perseguição ali da igreja pelo mundo, espalhada pelo mundo. Mas agora, nesse contexto que nós vamos observar o livro de Apocalipse, estamos chegando ali perto do ano 100, entre o ano 90 e o ano 100 do primeiro século. Jesus Cristo havia feito a ascensão e ali João, um dos últimos apóstolos vivos, ele registra esta carta profética. E aqui nós estamos nos deparando com um outro tipo de contexto. O imperador romano precisa e ele quer adoração. O imperador romano estava preparando para que a adoração fosse feita no seu nome. Não muito tempo, Nero ele havia culpado os crentes de tocarem fogo em Roma, e a perseguição continuou avançando. Mas agora, não só o imperador romano está perseguindo a igreja, mas uma perseguição que diminuiu um pouco, mas os próprios judeus, os próprios que eram da igreja, que surgiram no meio do povo de Deus, estão perseguindo a igreja de Deus. É por isso que vocês vão ver as cartas do apóstolo Paulo escrevendo para os judeus, querendo fazer prosélitos, né? Fazer com que eles pudessem voltar às antigas práticas judaicas. Mas o livro que nós estamos estudando aqui, e vamos estudar, fala de uma aparente aflição em algumas igrejas daquela época. Não é uma perseguição feroz, não é uma perseguição que se comparasse com a perseguição que Nero instituiu lá no ano 68, que culpou os cristãos de colocarem fogo em Roma. Aqui o imperador se chama Domiciano. E nessa época de Apocalipse, há uma perseguição velada. É uma perseguição não por conta de serem crentes, mas agora porque o imperador, ele quer culto para ele. Ele quer que todos, em todos os lugares, possam cultuar ao imperador e cultuar o seu nome. Havia uma pressão aqui do Estado, há uma perseguição não oficial, mas existe uma pressão, e essa pressão que Roma exerce sobre a igreja é para que eles pudessem continuar adorando o império.
A relação aqui entre a igreja e o Estado nunca foi boa em canto nenhum e nunca será boa nos nossos tempos e nem no porvir. E nessa época aqui, a relação igreja-Estado fazia com que todos os cidadãos se sentissem fortemente pressionados a participar com o que o imperador quisesse. Se o imperador dissesse, vamos fazer isso em adoração ao meu nome, a igreja em geral deveria fazer isso em nome do imperador. Vamos construir uma estátua em nome do imperador. Então, já que a igreja e o Estado eram juntos, eles deveriam realizar determinada coisa em nome do imperador. Note que, incluindo outras situações, a igreja estava sendo forçada a participar de divisão de classes, a igreja estava sendo forçada a participar de idolatria, festas de idolatria, práticas ocultas, além desse culto que era chamado de culto ao imperador. Mas nós, hoje, 2023, nós que somos a igreja, nós somos chamados para manter a nossa personalidade em meio à pressão social, em meio à alienação cultural, em meio a tudo que nos envolve, resistindo às concessões. E aí a gente fica imaginando o tempo da igreja de Domiciano, na época aqui de Roma, imaginando a pressão que a igreja vivia, né, para ceder, fazer concessões, então estar junto com o imperador, senão ia ser perseguido. Nós também vivemos um contexto muito parecido. Nós somos pressionados de tanto em tanto tempo para sermos parecidos com o mundo, por exemplo. Nós não precisamos nos adaptar à sociedade. A cosmovisão cristã é um novo conjunto de padrões que diverge do padrão do mundo. A nossa cosmovisão, que é cristã, ela diverge da maioria da cosmovisão do mundo, por exemplo. Na época de Apocalipse, das igrejas que foram enviadas essa carta, divergia, era uma visão diferente do mundo romano, por exemplo. E não somente a igreja deve resistir a essas adaptações, mas nós devemos fazer um compromisso mais sério com o Senhor Deus. E esse compromisso, o Apocalipse nos chama, que é de nós sermos leais ao Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que alguém rejeita a adaptação com o meio que vive, para dizer assim, as tentações da sociedade, nós estamos permanecendo no padrão bíblico. Nós rejeitamos essas adaptações que o mundo oferece, mas nós estamos permanecendo dentro de um padrão que é bíblico. É por isso que o livro ele também se chama um discurso de honra. É um discurso escrito para persuadir leitores a reagir contra as pressões que o mundo oferece, para não nos conformarmos com as práticas pagãs. É um livro também que nos chama para animar os fiéis, para dizer, olha, se você está sofrendo perseguição, se sua vida, por exemplo, por ser você ser crente, está sendo então pressionado, você precisa perseverar. Ela dá ânimo para aqueles que estão caminhando bem, mas também ela alerta os fracos. Ela faz um alerta para que nós não possamos fazer concessões. Esse livro também é um livro de uma carta que é profética, que não é só um livro que revela os acontecimentos do porvir, mas também é um livro dirigido para a igreja de hoje. É uma igreja que mostra a intenção que o próprio Jesus Cristo nos mostra, que é ver o estado atual da igreja, analisando com a perspectiva do porvir. Nós somos chamados para isso. Sobre tudo que eu irei falar durante esses domingos, e expondo sobre o livro de Apocalipse, a mensagem central é Jesus Cristo, o Rei da Glória, sua igreja, sua dignidade. Nós veremos também a sua ira, seu reino, a sua nova criação. Essa foi a última mensagem de Deus revelada na Bíblia para os seus filhos. Essa aqui são as últimas palavras que Deus, note bem, se você quisesse ouvir a última palavra de alguém, você iria procurar os registros de alguma maneira, áudio, algum texto, e aqui nós temos os últimos registros de Deus para o seu povo estão aqui no livro de Apocalipse. Essa foi a última mensagem escrita na Bíblia para a igreja de Deus. E essa noite eu gostaria de dizer que nós devemos estar preparados para a volta do nosso glorioso Rei. Todos nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar se perguntando, mas por quê? O que garante que isso seja uma realidade? O que garante que não seja só
João teve uma visão qualquer e não é significante. O que garante isso? Nessa noite eu vou mostrar para os irmãos 3 razões que explicam por que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Deus, garantindo que essa palavra é a palavra que vem do próprio Deus. Em primeiro lugar, no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1, eu quero dizer que essa revelação é a revelação de Jesus Cristo. No versículo 1, logo no primeiro versículo, ele diz, revelação de Jesus Cristo. Essas palavras aqui, elas apontam para o grande autor que nós veremos em toda a carta, em todo o livro de Apocalipse. O próprio glorioso Rei Jesus. Apesar do livro não receber o nome de Jesus, de ser assim, qual o nome do último livro? Jesus. Não recebe o título de Jesus. Jesus está presente em toda a revelação. João, que registra essa carta, ele quer que nós tenhamos em mente que esse aqui é o mesmo Jesus, Deus sobre todos, que um dia tornou-se homem, que ele morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou, e que também é o mesmo que vai revelar as coisas que acontecerão no porvir. Jesus Cristo, ele compartilha a revelação por ele recebida, e ele a transforma na sua própria revelação. Na verdade, o título desse livro pode significar também que Jesus Cristo apresenta uma revelação sobre si mesmo. Isso aqui vale para a segunda parte do capítulo. Mostra aqui, então, que nós vamos ver em outras ocasiões melhor a divisão do livro do Apocalipse, mas mostra aqui que nesta segunda parte, João ele vai revelar aos leitores da carta quem é Jesus e o que ele irá fazer. Jesus, ele é tanto o objeto desta carta, quanto também ele é o conteúdo da revelação. Afinal das contas, tudo pertence a ele. Ele não é um anjo, ele não é um anjo que repassou para João, mas ele é o revelador de si mesmo. Ou seja, a revelação é de Jesus Cristo. É tanto subjetiva quanto objetiva ao mesmo tempo. Ele se revela para Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que Jesus Cristo lhe recebe de Deus essa revelação, e essa aqui, implicitamente, Deus o nomeia para uma missão. O verbo que ele coloca aqui, dar, não é só entregar uma dádiva. Mostra aqui, olha só, o versículo 1 ainda, que Deus lhe deu para mostrar, não é uma dádiva, mas implica aqui uma tarefa de proclamar. Jesus, ele ao mesmo tempo, ele é aquele que recebe mensagem, mas é aquele também que proclama a revelação de Deus ao seu povo. Jesus Cristo recebe a tarefa de apresentar de forma ilustrativa todas as coisas que acontecerão no porvir. Jesus Cristo é aquele que recebe a mensagem e ele é capaz de transmitir de forma visual para João todas as coisas, e também para nós, todas as coisas que acontecerão no porvir. O livro em si mesmo, ele é um testemunho. Ele é um testemunho eloquente, ele fala, ele manifesta aquilo que vai acontecer por meio de sinais, por meio de símbolos, por meio de nomes, por meio de números. A gente vai ver que vários números se repetem no livro de Apocalipse, por meio de cores, por meio de criaturas. Eita, vamos ver criaturas tão diferentes que talvez você não tenha nem ideia de como que elas poderiam se imaginar. Este é o livro de Apocalipse. Jesus Cristo, ele é o conteúdo e também ele é o transmissor dessa mensagem. É uma mensagem real. Essa não é uma revelação de João. Essa não é uma revelação da mente de João, da imaginação de João. Essa é a revelação do próprio Deus, entregue para Jesus, revelada por Jesus. E mais uma vez, nós podemos descansar no fato de que isto é a verdade. Nós podemos descansar nos braços do Senhor, dizendo que Deus, ele não nos deixa só. O mundo não está sem controle. O porvir não está desgovernado. E nem o nosso futuro está perdido. Deus, ele determinou tudo o que vai acontecer nesta terra. A ideia é o seguinte: o Pai deu a revelação ao Filho, o Filho revelou a João, e João, ele nos deu a revelação para que nós pudéssemos entender as coisas que em breve devem acontecer. Em breve acontecerão. Mas você pode estar se perguntando, mas esse livro aqui tem mais de 2000 anos?
Desde que esse livro foi revelado para nós estamos na expectativa da volta de Cristo, mas até quando nós iremos esperar? Nós não temos ideia de quando vai acontecer essas coisas. A ideia é que pode acontecer a qualquer momento. Antes que até que eu termine essa frase, pode ser que tudo aconteça de uma hora para outra, né? Pode ser que... Senhor? Né? E aí, rapaz, estava lá na igreja ouvindo a mensagem e agora estamos aqui na presença do Senhor, né? Tudo pode acontecer a qualquer momento. A palavra grega que coloca lá no Novo Testamento, que para mostrar sobre em breve, a ideia é de acontecer rapidamente. Não sei se vocês já viram o tacômetro, né, de caminhão que mede a velocidade dos carros, né? A ideia é que quando você coloca lá, aparentemente, não sei se vai estar funcionando, mas toda vez que o caminhão ele começa a girar, a andar, ele vai marcando lá e roda e vai de uma vez até que possa registrar todos os momentos daquele caminhão. O instrumento é usado para determinar a velocidade do motor. O Senhor Deus está nos dizendo desta maneira que esses versículos iniciam os eventos do fim dos tempos. E quando eles começarem a acontecer, nada pode interromper. Eles só aumentarão as rotações e acontecerão com maior rapidez. O que isso se aplica para nossos corações? O que isso revela? Muita coisa. Quando a gente olha para esse livro, nós descobrimos que ele revela que há advertências para a igreja. Advertências sobre pecados recorrentes. Aqui revela instruções à igreja, mostrando que existe uma necessidade de santidade, por exemplo. Aqui revela instruções incríveis sobre o poder da gloriosa força vencedora do Senhor Jesus Cristo, do cristão sobre o pecado, e também da força vencedora que nós temos, de fato Deus tem sobre Satanás. Este livro aqui, ele revela sobre o triunfo final dos crentes que são mortos, por exemplo, pela causa de Cristo. Revela a gloriosa adoração, revela o fim da história humana, revela a configuração política no final de todos os tempos do mundo, revela o triunfo do próprio Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Revela a carreira do anticristo, revela a batalha do Armagedon, revela o alinhamento das nações com o mundo, revela a necessidade de lutar pacientemente contra as forças do mal, revela a força gloriosa do reino de Cristo na terra, no novo céu, na nova terra, revela o triunfo final do propósito daqueles que é o Salvador, nosso Deus. Não importa o que Satanás tente fazer, revela a vitória final de Cristo sobre todos os poderes humanos, poderes demoníacos, revela o fim de Satanás e o fim do pecado. É o oposto aqui de um quebra-cabeça. É o oposto de um mistério. Não é uma cobertura, não é um esconderijo. É uma revelação, é um desvelamento. E assim que nós dizemos, é a natureza essencial deste livro, que é a revelação, mostrando aqui a palavra que é escolhida com cuidado por João. Apocalipse, a revelação dos detalhes que até então estavam ocultos na visão humana. A história do fim do universo. Isso tudo vai acontecer e depois disso e assim por diante. É isso que nós vamos ver com o apóstolo João. Na verdade, a melhor maneira de dizer isso, que essa aqui é uma história de primeira página sobre o próximo passo do futuro humano, do futuro do mundo. Ela foi escrita por alguém que esteve lá, alguém que viu todas essas coisas. Lá, e se eu pudesse intitular o estudo de Apocalipse, esse é um conceito mostrando que o nosso glorioso Rei, Deus, ele voltará e ele está revelando para nós aqui todas essas coisas. Essa é uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar preparados. Nós devemos então estar preparados para a volta do glorioso Rei. Não só porque essa é uma revelação dele próprio, mas também porque Jesus, ele é o conteúdo desta revelação. E esta é a segunda razão que explica por que nós devemos estar preparados para a volta do glorioso Rei. Na última vez que esse mundo incrédulo, ele viu Jesus Cristo subindo, sendo a ascensão. Esses foram os crentes que viram. Mas quando o incrédulo viu Jesus Cristo, o viu pendurado na cruz, morto como malfeitor, morto como criminoso, crucificado numa cruz romana. Isso fazia parte do plano de Deus, é uma parte imensurável
ilimitada da graça, do amor do nosso Senhor, pela sua pisadura, que nós somos sarados. E aqui no versículo 2, ele diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele diz, mais uma vez, mostrando que o conteúdo de tudo que viu é atestado pelo testemunho, mas é de fato do Senhor Jesus Cristo. Ele então diz o seguinte: até quando Jesus Cristo estava na cruz, então tudo que está no mundo, todo mundo está para ver o nosso Salvador morrendo na cruz, uma vergonha. Mas observe, tudo isso fazia parte do plano do Senhor nosso Deus. O mundo incrédulo, o mundo blasfemo, o mundo ímpio, vendo o Filho de Deus, o seu caráter completo aqui na terra, em glória, majestade, maravilha, na sua divindade, ele esteve aqui, com o corpo glorificado inclusive, e foi assunto aos céus. Eles, o mundo incrédulo, um dia o verão novamente. Ele mais uma vez o virão, segurando em suas mãos o título de dono do universo, segurando em suas mãos a autoridade como sendo o criador do universo, acima de nós, e no universo ao nosso redor, no universo abaixo de nós, segurando este mundo e seu destino em suas mãos, perfuradas por conta do amor que ele teve por nós. E depois de percorrer este livro, fica claro que você está vendo aqui o principal tema: Jesus Cristo. Ele é o tema e o conteúdo desta carta. Ele, de fato, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem principal. Ele é o ressurreto, glorificado, Filho de Deus entre as igrejas. Ele é o Cordeiro do céu, publicamente vestido e revestido de toda a autoridade para executar os julgamentos, preliminando e determinando tudo o que vem no futuro. Ele vem à terra, não agora como servo sofredor, mas ele vem à terra como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Cristo, ele é o juiz, ele é aquele que estará no grande trono branco, ele é o Cordeiro também, ele é o Cordeiro sobre o trono de Deus, ele também ele usou o alfa e o ômega, ele é a raiz da descendência de Davi, ele resplandecerá como a estrela da manhã. Para você que talvez não pense que há mais descrições sobre Jesus Cristo, mas ele é descrito por várias outras maneiras ao longo da carta. Ele é, por exemplo, governante dos reis da terra, ele é o começo, o fim, ele é aquele que há de vir, ele é o Todo-Poderoso, ele é o primeiro e o último, ele é o Filho do homem, ele é aquele que vive, ele é a estrela da manhã, ele está, aquele que tem a estrela na sua mão direita, ele é aquele que caminha entre o candelabro de ouro, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Esse é o conteúdo da carta. É sobre Jesus Cristo que nós iremos falar. Ele é aquele que tem os 7 espíritos, continua. Ele é aquele que tem as 7 estrelas, ele é o santo, o verdadeiro, ele tem a chave de Davi, ele é o amém, a testemunha e muitas outras descrições sobre Jesus Cristo. Note, meus irmãos, que ele é também o alto e também o profundo. Ele é o interior e o exterior. Os céus estão abertos neste livro. Ele foi o único digno de abrir os selos. E você vai ter uma visão de Jesus Cristo, não uma visão humilde, não uma visão em forma humana. Você vai ter uma visão de Jesus Cristo, de sua majestade soberana, de sua glória eterna. Ele vai passar diante dos seus olhos por um período prolongado de tempo, assim eu espero aqui nessas noites, como aconteceu com uma fração de segundo na visão de Estevão. Se lembra disso? Quando Estevão estava morrendo, em Atos capítulo 7, ele olhando para o céu, vendo Jesus Cristo com toda a sua glória à destra do Pai. Essa é a visão que nós vamos ter do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma visão que teremos, majestosa visão, não uma visão de humilhação. Você pode pensar que, apesar de tanta complicação nesta terra, tanto problema, apesar das coisas estão se desenrolando tão rapidamente, guerras, rumores de guerra, pai contra filhos, filhos contra pais, você olha para um lado e percebe que até imagina, nosso mundo não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Porque o Senhor Deus, que também é o conteúdo da revelação desta carta, ele se apresenta como sendo o glorioso Rei,
soberano de todo o universo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o conteúdo desta carta. Ele é descrito com todos esses detalhes sobre o que ele irá fazer sobre esta terra. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos conduz nesta terra enquanto essas coisas ainda não acontecem. E nós podemos descansar nas suas mãos por conta disso. Mas além disso, nós devemos aguardar a vinda do nosso glorioso Rei. E a terceira e última razão que explica, além de ser uma revelação sobre Jesus Cristo, que também tem um conteúdo que é o Senhor Jesus Cristo, esta revelação não foi escrita para os anjos. Essa revelação não foi escrita para os seres celestiais, por exemplo, nem só para a igreja, aquelas igrejas destinadas a esta carta, as 7 igrejas do Apocalipse, mas esta revelação é destinada para os seus servos. Deus, ele destinou tudo que está escrito para os seus servos. Olha o que diz comigo o versículo 3, quando a gente lê da seguinte maneira: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nesse contexto aqui, nós observamos que Deus, ele destinou sua carta, não é para que João pudesse ficar guardado com ela, não é para que Cristo pudesse entender e ficar guardado com ele, mas esta carta foi escrita para nós. Deus deu aos seus servos. Deus deu o direito para que João pudesse ver e deu a autorização para que ele pudesse revelar e pudesse chegar até hoje, pudesse chegar até nós. A palavra que é utilizada aqui no texto de Apocalipse capítulo 1, até no final do versículo 1, onde fala ao seu servo João, mostra que é uma palavra que era comum para descrever escravos daquela época. É a palavra para doulos. Escravo significa, então, doulos significa escravo. Escravo, então, naquela época, era uma realidade naquele contexto. Mas nós também somos chamados de servos. Nós somos chamados aqueles que estão prontos para servir ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não temos hoje um Senhor feudal, por exemplo, mas nós temos um Senhor a quem servimos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos agora escravos do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma clara razão pela qual aqueles que não têm Cristo não compreendem as coisas do Senhor Jesus Cristo. Não foi destinado a eles, foi destinado a nós, que somos seus servos. Essa carta aqui era para ser mostrada às pessoas que são escravos voluntários do Senhor Jesus Cristo, servos voluntários do Senhor Jesus Cristo. E se ele não é o seu Senhor, essa carta não é para você. Se ele não é aquele que é o dono da sua vida, essa carta não pertence a você, porque esta carta foi escrita para os servos do Senhor Jesus Cristo. Agora entenda que doulos, que é a tradução para escravo, é diferente do que nós podemos entender como diáconos ou os homens que haviam destinados para serem servos da igreja. Este aqui era um escravo único. Quando nós dizemos escravo, nós estamos falando de um escravo que serviu por amor e devoção. Haviam diversos contextos no Antigo Testamento para alguém ser um escravo. Mas uma das condições era alguém que servia por amor e devoção. Como é que funcionava isso? No Antigo Testamento, os judeus tinham um costume, se um servo dissesse: olha, eu te amo tanto, meu Senhor, te amo tanto. Outro contexto, um contexto que a gente nunca viu aqui no Brasil ou em qualquer outra parte, mas o contexto do Antigo Testamento, falando então de senhores crentes. Alguns servos, ele olhava para o seu Senhor e diziam assim: eu te amo tanto, meu mestre, te amo tanto que eu quero servir aqui por amor e dedicação. Eu não quero servir mais por dever, eu não quero servir por medo, mas eu quero servir por amor e também quero servir por toda a vida. O mestre, então, ele levava aquele servo até a porta, ele levava até um lugar onde a moldura de madeira, então ele puxava a orelha, ele empurrava contra a porta, então no lobo da orelha ele batia com o furador, ele marcava a orelha desse servo, e esse furo da orelha era para sempre, fazia um buraco na orelha, então era para sempre. O que significava um furo na orelha de um escravo naquela época? Significava que ele doou a sua vida para o servo, para o seu senhor.
Ele doou sua vida para o seu Senhor, para que ele pudesse agora viver por amor e dedicação por aquele Senhor. Parece até ser estranho, mas era uma coisa real. De modo que aquele Senhor, ele não tratava mais como qualquer outro escravo, mas tratava como alguém parte da família. Ele tinha partes da família. E a gente até viu que no Antigo Testamento, quando não tinha herdeiros, o escravo, aquele que fazia parte da família, ficava com as coisas do seu Senhor. Mas então você pega um livro sobre o Apocalipse, a gente encontra aqui e de repente nós estamos nos colocando como servos, porque nós amamos o Senhor, nós dedicamos nossa vida ao Senhor e nós observamos no contexto do Antigo Testamento que isso faz parte da nossa vida. Nós amamos a Deus não por obrigação, nós amamos a Deus porque nós amamos ao Senhor nosso Deus. Ele também não pode conhecê-los porque eles são discernidos espiritualmente. O mundo não conhece quem são os seus servos. O mundo não sabe, mas nós nos discernimos espiritualmente. Nós sabemos aqueles que são servos do Senhor Jesus Cristo. Para um incrédulo, para aquele que vive uma vida hipócrita, por exemplo, e é até hipócrita dentro da igreja, esse livro aqui ele é um caos. Esse livro aqui ele se torna uma grande confusão. Mas para nós que somos servos amorosos, dedicados, voluntários do Senhor Jesus Cristo, esta é uma revelação que torna as coisas mais claras. Então eu tenho que dizer que desde o início, se você não é um cristão, essas verdades aqui não estão mostrando a sua realidade, não é para você. Você não pode entender as palavras que eu vou dizer, por exemplo, ou o que eu estou dizendo. E enquanto eu mostro para vocês esse livro, se você puder ouvir atentamente esta explicação, algumas coisas podem até fazer sentido, mas para quem não é crente, não faz sentido nenhum esta carta. Isso não faz sentido nenhum para o seu coração. Não vai fazer sentido nenhum. Você vai me chamar de louco. Se vai me chamar, vai nos chamar de louco também, mostrando as coisas e os símbolos que acontecem no livro de Apocalipse. Porque essa carta, o Senhor Deus mesmo disse, é para o servo do Senhor Jesus Cristo. É para nós. E se você lembrar de Mateus capítulo 13, quando Jesus estava ensinando em parábolas, ele disse lá para os seus próprios discípulos, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Podem ver a página, podem ouvir as palavras, mas não verão com os olhos espirituais, não compreenderão. E então ele diz aos seus discípulos, o versículo 16, bem-aventurados os olhos, porque veem, os ouvidos, porque ouvem, porque vocês são servos. Este é um livro aqui para cristãos. Ninguém mais pode entendê-lo, a não ser aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Essa é uma revelação de Jesus Cristo. Essa é a revelação de Deus, dada ao Filho de Deus, Jesus Cristo, e Ele nos deu através do apóstolo João. Nós então percebemos que tem um caráter aqui que é profético. E neste caráter profético é a revelação de Jesus Cristo que Ele deu para mostrar aos seus servos. Mostrar as coisas que em breve, a qualquer momento, devem acontecer. Este tem um caráter de profecia. Deve acontecer muito em breve. E esta aqui é uma frase importante. Este é um livro diferente de todos os outros do Novo Testamento. O Evangelho nos conta o que aconteceu. Os Evangelhos relatam que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu, embora tenha até alguma referência sobre o futuro, sobre temas do futuro. Nós observamos no livro de Atos, vemos a história da igreja, vemos as epístolas, vemos então tudo o que o livro de Hebreus, tudo que nos mostra para a sua igreja. Pegam a história dos evangelhos, Atos, movem a vida atual da igreja e a vida do crente. Mas esse livro aqui, ele é completamente diferente. Esse livro aqui nos mostra algo que é excepcional. Ele escreve e mostra coisas que você nunca viu. As coisas que vão acontecer depois desses dias, coisas que você não tem nem ideia de como acontecerão. Mostra as coisas que você nunca viu e que você vai relacionar, porque esta é uma profecia dada pelo Senhor nosso Deus. Essa profecia,
a gente vai perceber que ela vai começar no capítulo 4 de Apocalipse. Até antes do capítulo 4, nós vamos observar uma série de instruções dadas a 7 igrejas. E essas 7 igrejas irão, então, nos delinear também aspectos sobre como nós estamos vivendo atualmente. E assim, as verdades que João ele vai elencar aqui e anunciar são verdades agridoces. É um livro que é de julgamento. É um livro que é de perdição. É um livro que conta a história do fim do mundo. É um livro que conta a história do fim da humanidade, fim dos pecadores. É um lado sombrio da imagem. Mostra aqui que nunca é escondido por um momento. Ele é totalmente revelado. Deus, ele é justo, como nós sabemos. O pecado deve ser punido. E a impenitência, a rebelião, resulta finalmente no julgamento que vem do Senhor nosso Deus. Esse aqui, meus irmãos, não é um livro sentimental. É um livro sério. É um livro envolvente. É um livro que parte o coração. É um livro que, quando relata os eventos que vão vir, você vai ficar meio perturbado com a ideia das coisas que acontecerão. Um livro que não mostra tolerância com o mal. Um livro que mostra que existe um cordeiro que foi morto, mas também mostra a ira desse cordeiro. É um livro que mostra o rio de águas, mas também é um livro que mostra que existe um lago de fogo. Nós encontramos um Deus de amor que habita entre os homens, um Deus de amor que enxugará a lágrima, que abolirá a morte, abolirá a tristeza, terminará com toda a dor. Mas antes disso, ele enviará seus inimigos para um lugar de tristeza, para um lugar de dor, morte, lágrimas, que é inimaginável. Não tem como esconder o lado negro da glória de Cristo. Esta glória revela a justiça de Deus. O dia mais claro está por vir, mas antes que esse dia mais claro venha, existem os trovões e existe também todas as tempestades que surgem com o amanhecer. Nós olharemos para o futuro. Nós iremos olhar quando nós voltamos para esse antigo livro, escrito no ano 96 depois de Cristo. Nós vamos ver um livro no futuro escrito por Deus com o conteúdo do Senhor Jesus Cristo para os seus servos. É um livro de visões. É um livro de profecia. É um livro que algumas pessoas não pensam que isso é verdade. Ou os teólogos liberais de hoje, os teólogos do amor que vale tudo, que surpreende tudo, dizem, nós vamos dar uma olhadinha para trás. É um livro de uma retrospectiva de algum momento que aconteceu na história, talvez com Nero. Não é assim. Ele não descreve um tempo que já passou. O mundo nunca viu as coisas que irão acontecer no futuro. Você já deve ter ouvido esta palavra, mas a palavra que mostra sobre passado, que é escrita aqui neste livro, o tempo está próximo, e mostra aqui como praéter, as pessoas que dizem não há nada profético, não há nada sobrenatural, mas este livro mostra que é um livro profético. Não é o futuro, não é simplesmente olhar o futuro, mas é olhando para o que Deus preparou, para o que está revelado no porvir. Esse é um livro que ele é impossível de alguém imaginar e escrever. É impossível. Só pudesse ser escrito se não fosse pela revelação do próprio Deus. Você não pode pegar esse período de eventos e essa enorme lista de eventos e colocar em algum período da história e dizer que já foi resolvido. Não pode. Você não pode ler o livro de Apocalipse e pegar trechos deste livro e começar a fazer colagem na história. Teve aqui não sei quantas mortes. A gente pode então imaginar aqui que foi com Hitler. Hitler matou um monte de gente, então está aqui nesse período da história. Não é assim. É um tempo nunca visto na história da humanidade. Isso nos deixa somente com uma opção. Este é um livro profético. Você pode acreditar sobre o futuro. Talvez você fique animado com as coisas do porvir. Talvez a expectativa, até da sua própria vida, de querer saber como que você estará daqui a 10 anos, seria interessante de descobrir. Este aqui é um livro que mostra isso. Este é um livro que não mostra 10 anos, mas é um livro das coisas que breve vão acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. As coisas que irão acontecer.
as ressurreições, as punições, o holocausto, tudo que irá acontecendo por vir. Só uma maneira de olhar para isso. Essa é uma profecia futura. Nós iremos embarcar nessa revelação de Jesus Cristo. Note bem, essa revelação é dada a Deus por Jesus Cristo, o conteúdo é Jesus Cristo e ele é dado para os seus servos. Esta é uma profecia para nós. Esta é uma profecia dada para a igreja de hoje. Nós vamos ser transportados literalmente para o futuro. E pousando lá no final, iremos observar o que Deus tem preparado para nós e para a sua igreja. E para concluir, eu quero perguntar para os irmãos, como que nós devemos reagir diante de todas essas coisas? Como que nós devemos estar, ou então ficar, diante de um livro como esse, que mostra as coisas do porvir, que mostra a profecia? E a única resposta é: nós devemos estar preparados para a vinda do glorioso Rei. Nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a razão pela qual nós devemos então estar preparados é porque nós temos um livro que nos mostra isso. E este livro é um livro real, um livro que mostra a revelação de Deus dada por Jesus Cristo, que o conteúdo é Jesus Cristo e que ele é dado também para os seus servos, que somos nós. Nós devemos estar preparados para a volta do glorioso Rei Jesus. Talvez você não tenha as mesmas perseguições que a igreja teve nesta época. Talvez você não seja perseguido pela sua fé. Talvez você nunca tenha sido preso por conta do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, cada um tem a sua aflição. Cada um tem o seu espinho na carne, por exemplo. Cada um tem a sua dificuldade. E que torna o mundo em que você vive um tanto quanto insuportável. Mas a palavra do Senhor Deus nos diz para nós aguardarmos, porque isso será por um breve tempo. Porque depois dessas coisas, acontecerá que Jesus Cristo irá voltar, o nosso glorioso Rei irá retornar, e irá levar sua igreja, e viveremos para sempre na sua presença. Eu quero encerrar contando uma pequena história de alguns alunos de uma escola, e como que eles ficaram na expectativa de algo acontecer nessa escola. A história nos diz que um senhor ia visitar a escola, e ele prometeu um prêmio para o aluno que, quando ele voltasse, tivesse a sua carteira no melhor estado, na melhor ordem. E aí começaram a surgir a pergunta entre os alunos: mas quando que esse senhor vai voltar? Alguém perguntou. E aí a professora respondeu: eu não sei responder, essa aí eu não sei responder. Uma menina que era conhecida por ser desorganizada, uma menina que não tinha seus hábitos desordeiros, ela esquecia caderno, esquecia livro, e a mesa era uma bagunça, não tinha nem como ajeitar nada. De longe, era uma candidata que não iria ganhar nada. Ela ouviu o desafio e ela pensou: eu vou manter minha carteira organizada. E aí um colega disse assim: você vai manter sua carteira organizada? Caçoaram os seus colegas. Como? Se a sua carteira sempre está em desordem. E ela respondeu: é verdade. Mas eu pretendo limpar todo o começo da semana. E aí o colega perguntou: mas se esse senhor vier no fim da semana? Alguém perguntou. E aí ela respondeu: eu vou limpar então minha carteira todo dia, no início da manhã. E alguém perguntou: mas se ele chegar à tardia? Por alguns momentos uma criança pensou, silenciosa. E ela então respondeu: eu sei o que vou fazer, eu sei o que farei, disse ela com decisão. Eu vou manter meu lugar limpo, eu vou manter meu ambiente completamente organizado, porque eu não sei a hora que ele vem, eu não sei a hora que ele vai aparecer, mas quando ele aparecer, eu vou ter meu lugar completamente organizado e eu receberei o prêmio destinado para mim. Assim deve ser nossa vida como servo do Senhor nosso Deus. Quando Jesus Cristo vai voltar, nós não sabemos. Jesus Cristo pode voltar hoje? Pode voltar daqui a 5 minutos. Como que nós iremos estar esperando o nosso Rei glorioso?
essa é uma decisão que só você pode responder. Você pode, então, ao encargo de sua vida, tomar decisões que não estão por medo das coisas que irão vir a acontecer, mas essas decisões, elas virão por conta da decisão de amar e honrar o nosso glorioso Rei Jesus. E eu podia dizer que nós não devemos estar preparados, mas nós devemos estar apercebidos, completamente atentos para as coisas que virão e com sua própria vida. Nós devemos aguardar a vinda do nosso glorioso Rei Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite e que Ele possa aplicar sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque podemos estar reunidos hoje à noite e poder entender esse início dessa jornada pelo livro de Apocalipse, e desta maneira poder aplicar aos nossos corações que aqui não é qualquer mensagem, não é qualquer profecia, mas é uma profecia dada por Deus ao Senhor Jesus Cristo, que o conteúdo é o Senhor Jesus Cristo e que é para os seus servos, que é para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa nos fazer aplicar esta palavra aos nossos corações, de maneira que te agrade, de maneira que transforme nossas vidas para realizarmos a tua vontade. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero mais uma vez agradecer a presença de todos.